Salve, salve, pessoal do Colégio Brasília! Vamos lá, pessoal do segundo ano, vamos fazer mais uma aula de Química? Bom, vocês têm que pegar a apostila 6, a gente vai terminar as aulas 15 e 16, que são aquelas aulas de mistura de soluções com reação entre os solutos, ok? Na aula passada, eu fiz apenas o exercício 1, hoje a gente vai fazer os exercícios 2 e 3. O exercício 2, ele se refere aos reagentes do exercício 1, tá bom? Ele fala assim, em relação à questão anterior, se a mistura envolvesse 400 ml da solução ácida com os mesmos 100 ml da solução básica, qual seria a concentração final em mol por litro, tá? Do reagente que está em excesso. Vocês se lembram do primeiro ano, naquela parte de cálculo estequiométrico, o que é excesso? Excesso, como o nome bem diz, significa aquilo que está a mais, aquilo que vai sobrar. Então, aqui a gente vai misturar uma solução ácida com uma básica, vai fabricar os produtos e, além de tudo, um desses dois reagentes, ou o ácido ou a base, vão sobrar no final. Esse é o conceito de excesso, tá bom? Daí, como ele falou da questão anterior, o que eu tinha na questão anterior? Na questão anterior eu tinha assim, ó, uma solução de base. Base é o que mesmo? Ó, é aquela que termina com OH. Então, a base da questão 1 era BaOH2, tá? O ácido que a gente tinha na questão 1 também, no caso era quem? Era o ácido clorídrico, tá bom? HCl. Joia? Então, o que acontece? Ó, eu vou colocar os dados aqui que eu tenho dessa questão e os dados da questão anterior referentes à concentração de cada um. Então, ele está falando, ó, 400 ml da solução ácida. Então, eu vou escrever aqui, ó, 400 ml, tá? No caso, a solução básica, eu tenho quanto? Apenas um volume de 100 ml. Percebam que o volume da solução ácida é bem maior que o volume da solução básica, mas tudo depende também da concentração. Se a concentração dessa daqui for muito alta, acaba compensando esse volume. Eu não sei, vamos pegar aqui, tá? Ó, a concentração da solução básica aqui, estou acabando de ver aqui, é 0,01 mol por litro. E no caso, a concentração da solução ácida é o dobro. Então, ó, 0,02 mols por litro. Joia? Então, estão aqui os dados. Aparentemente, o que a gente pode deduzir aqui? Prever. Quer dizer, uma previsão, na verdade, não é uma certeza. Eu acho que o ácido está sobrando aqui. Por quê? Porque o volume é bem maior e a concentração é o dobro. Com certeza vai sobrar ácido aqui, porque é tudo maior aqui, né? Mas para saber isso, ter certeza, eu tenho que fazer a reação, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou ter que ver a proporção entre os reagentes. Isso só é conseguido completando a reação. Então, vamos lá. Por que isso aqui é uma base? Porque quando isso aqui é jogado na água e é separado, isso aqui libera o quê? Libera OH menos. Se eu tenho 2 aqui, é a carga de quem? Do Ba, que é o bar. 2 mais. Por que isso aqui é um ácido? Porque quando jogado na água, libera o quê? H mais. Se aqui é mais, aqui é menos. Qual que é a regrinha, então? A regrinha de uma neutralização é assim, ó. Vamos lá, revisando. Base mais o quê? Mais ácido vai formar o quê? Que vocês já aprenderam. Vai formar um sal mais água. Combinado? Vamos fazer a formulação de cada um aqui? Então, vamos lá. Eu pego, qual que é a regra? A regra é positivo de um com negativo do outro. Então, você vai pegar Ba, que vale 2 mais, e vai juntar com quem? Com Cl. O Cl, no caso, vale menos. Estão diferentes as cargas em cima? Sim. Então, eu faço um x para igualar. Coloco um 2 aqui. Opa! 2 menos, corta 2 mais.
Se eu coloquei um 2 aqui para o CL, significa que eu tenho que voltar para cá para balancear. Aqui na frente do CL ou aqui também, eu não tenho apenas um. Se eu tenho 2 aqui e aqui tem que virar 2, eu coloco 2 aqui na frente. Tudo bem? Daí o que acontece? Eu já balanceei o CL e o BA, como tem um apenas aqui, e eu já tenho um aqui, eu só vou colocar um aqui, ó, para destacar. Um, tá bom? Daí o que vai acontecer? O H+, ou seja, o positivo de um, vai neutralizar o negativo do outro aqui, que é o OH-. Então, vocês estão cansados de saber que vai formar o quê? H2O, água. Daí, a gente tem um macete aqui para chegar na quantidade de água. Se aqui fosse 1 mais e 1 menos, uma água. 2 mais, 2 menos, duas águas. Ou seja, eu iria repetir o número aqui em cima. Como os números aqui em cima estão diferentes, o que eu faço? Eu multiplico. Eu faço 2 vezes 1. Então, quantas águas? 2. É isso mesmo. Por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, eu iria fazer 2 vezes 3, 6 águas. Então, aqui na frente é 1 a quantidade. Joia? Se o exercício está dizendo que vai sair um excesso aqui, ou seja, vai sobrar alguma coisa, essa alguma coisa vai aparecer aqui junto com os dois produtos formados, tá? Então, ó, mais o excesso que sobrou da reação. Joia? Então, na verdade, este sal e esta água só foi para balancear a reação. O que vai me interessar é o que está escrito aqui, tá bom? Então, é o que eu vou reescrever. Ó, 1 BaOH2 está para quantas águas? 2. Então, vou escrever BaOH2 está para quanto? Para 2 HCls. Então, uma parte de base, 1 mol de base, está para 2 mols de ácido. Não é isso que está escrito aqui? Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Então, vai ficar 1 mol de base, tá? Para 2 mols de ácido, ok? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar e calcular quantos mols eu tenho de cada substância que foi colocada para reagir. Ó, para essa concentração e esse volume, eu tenho que descobrir quantos mols tem aqui. E para esta concentração nesse volume aqui, eu tenho que calcular quantos mols eu vou ter ali para colocar aqui para reagir. Vamos lá? Vou deixar um espacinho aqui. Então, vou colocar assim, ó. Para, né? O BaOH2. Então, vamos lá. 1 litro não tem 0,01 mol? Então, 1 litro, eu tenho quanto? 0,01 mol. Só que eu não tenho 1 litro, eu tenho 100 ml. Então, 0,1 litro, quantos mols eu vou ter? Eu vou colocar direto, hein? 0,001 mol. Esta quantidade foi a quantidade que de verdade foi colocada para reagir. Então, isso aqui não é da base, ó, não é da base aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Então, ó, 0,001 mol desse que foi colocado para reagir. Para quanto desse aqui? Vamos ver. Então, ó, eu vou agora fazer para o ácido, tá? Então, ó, para o HCl. Então, vamos lá, hein? Então, está escrito aqui que 1 litro 0,02 mol. Então, 1 litro, opa, vamos caprichar, 0,02 mol. Então, eu tenho 400 ml, ou seja, 0,4 litros. Se fosse 4, daria 0,08. Então, eu acrescento um zero a mais. Então, 0,008 mols. Esta é a quantidade que de verdade foi colocada para reagir nessa reação. Eu não vou me preocupar novamente, aqui ó, vou falar novamente, não vou me preocupar aqui com os produtos. Então, esse 0,08 é do ácido. Então, ó,
0,008 mol. Então, é o seguinte. Aqui está escrito o seguinte, ó. Se eu gastar um desse, quanto que eu tenho que gastar desse aqui? Eu tenho que gastar o dobro, não é? Então, se o cara colocou aqui 0,001 mol para gastar dessa base, quanto que teria que ter sido colocado aqui para gastar desse ácido e neutralizar totalmente a base? Apenas o dobro. O dobro seria quanto? 0,002 mol, correto? Mas ele colocou tudo isso. Então, isso aqui está em excesso, eu não posso fazer a conta com esse, certo? Isso aqui está em excesso. Então, vamos descobrir, ó, ou melhor, outra maneira de descobrir o excesso. Você faz assim, ó, você multiplica em x, assim, ó. Então, vai ficar 2 vezes 0,01, vai dar quanto? 0,002. 1 vezes o valor que está aqui, teria que também dar esse valor. Teria que também dar quanto? 0,02. Mas está dando quanto? 0,08. Opa! Então, alguma coisa aqui está mais do que deveria. Então, está em excesso. Então, de verdade, nem tudo isso vai reagir. Então, eu não, ó, vou riscar, eu não posso usar isso aqui, ó, tá? Então, quanto que teria que ter sido colocado aqui para reagir? Eu teria que ter colocado aqui um valor que eu vou chamar de x, tá bom? Então, eu vou multiplicar em cruz para descobrir o valor do x. Que vocês já sabem que é o dobro desse aqui, né? Mas tudo bem, vai, faz de conta que a gente não sabe. Então, daqui, ó, vou tirar o seguinte, ó. X vezes 1, certo? Que é igual ao quê? 2 vezes esse valor, 0,001, tá? Isso, ok? Quanto que teria que ter sido colocado de verdade aqui para não sobrar nada? Teria que ter sido colocado 0,02 mol. Então, essa seria a quantidade de HCl que de verdade reagiu. Esta quantidade é a quantidade que reagiu de verdade. Ok? Só que ele jogou quanto? Ele jogou 0,008, que tinha sido calculado aqui, ó, tá? Então, se ele jogou 0,008 e de verdade reagiu 0,002, a diferença é o que sobrou e vai aparecer no excesso. Então, o excesso aqui, com certeza aqui, ó, é aquilo que a gente tinha previsto, né? É do ácido. Então, vamos calcular? Então, vamos colocar aqui, ó, concentração, tá? De HCl em excesso. Ou seja, o que sobrou. É o que sobrou, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, número de mols de HCl em excesso. Como que eu calculo? Quanto que de verdade ele colocou para reagir? Ele colocou 0,008 menos a quantidade que vai reagir de verdade. A quantidade apropriada que vai reagir, né? Então, ó, 0,002. Ele colocou isso, mas o que de verdade reage é somente isto. Então, qual a quantidade de HCl que acaba sobrando? Ou seja, o excesso. Então, vai ser de quanto? 0,006 mols. Esta quantidade é o que sobra aqui no excesso. Só que essa quantidade aqui está em mol. Ele não quer a quantidade em mol, ele quer a concentração em mol. Vou destacar aqui em cima, ó. Ele quer a concentração final em mol do excesso do reagente. Então, esta quantidade, ela está para qual volume? Vamos lá. Quanto que ele colocou da base? Ele não colocou 100 ml? Quanto que ele adicionou do ácido? Ele não adicionou 400? Então, ó, 100 com mais 400 vai dar um volume final aqui de quanto? Vai dar um volume final de
500 ml ou meio litro. Ou seja, se ele quer em mol por litro, então eu vou colocar aqui, ó, 1 litro, eu vou ter o dobro, né? Então eu vou ter 0,012 mols. Se esta quantidade aqui, ó, vamos destacar em rosa, se essa quantidade aqui foi calculada para 1 litro, quanto que é a concentração do HCl em excesso, ou seja, sobra, quanto que é? 0,012 mols por litro, tá bom? Ou, se você quiser, você pode escrever em notação científica, ou 1,2, vezes o que? Ó, 1, 2. Então, vezes 10 a menos 2 mols por litro. Facinho, né? Um pouquinho trabalhoso e tal, né? Não dá para você fazer direto com fórmula esse aqui. Esse daqui, por que não dá para fazer direto com fórmula? Porque ele está dizendo que tem coisa sobrando. Se tem coisa sobrando, a fórmula não é adequada para esse tipo de análise, porque a fórmula só é feita para quantidades que realmente reajam, tá bom? Tá? Que é o que a gente vai utilizar agora no próximo exercício, tá bom? Então, exercício 2 já foi, exercício 3 é na outra página. Então, vamos lá, hein? Exercício 3, ele fala o seguinte, deixa eu ajeitar aqui, né? Então, ó, exercício 3, ele fala o seguinte, ó. A gente tem um tablete de antiácido. Ué, se é antiácido, então é uma base, certo? Então, ó, esse antiácido, ele tem leite de magnésia, tá? E qual que é o princípio ativo lá? Qual que é a substância que vai funcionar? É o hidróxido de magnésio, que é uma base. Então, tem essa massa de base aqui, tá? Que vai ser colocada para reagir. Ele fala assim, ele pergunta, determine em litros qual o volume da solução de HCl com esta concentração que vai neutralizar este tablete aqui. Vocês sabem que no estômago tem ácido clorídrico. Se você tiver com, por exemplo, queimação, algum problema estomacal desse tipo, de acidez, excesso de acidez, você ingere, por exemplo, este tipo de material, que é o material básico que vai te ajudar a neutralizar. Essa é a intenção aqui, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ó, para começo de conversa, se ele está pedindo aqui o volume do ácido e te deu a concentração, aí ele te deu a base, então eu tenho que fazer a reação química. Por que a reação química é importante? Porque ela mostra a proporção entre os reagentes. Se você não souber a proporção entre os reagentes, vai virar uma loteria, você não vai saber como resolver, tá? Ó, então vamos lá. Escrevo primeiro o ácido ou a base, isso é relevante. Por exemplo, vai, a base, MgOH2, mais o ácido. O ácido quem que é? HCl, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, isso aqui é uma base porque libera o quê? OH-. Se eu tenho 2 aqui, então aqui é 2 mais, parecido com o exercício anterior. Ó, aqui, o H não vale mais. Se o H vale mais, quanto vale o Cl? Menos. O que eu faço agora? Positivo de um com negativo do outro. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, o Mg e juntar com o Cl, formando o sal mais a água, que é o conceito básico de neutralização. Então, eu vou fazer assim, ó. Mg, 2 mais com Cl menos. Opa, estão diferentes em cima, então eu cruzo aqui, ó. Pronto, 2. 2 menos, corta 2 mais. Se eu coloquei o 2 aqui para o Cl, eu venho na frente do Cl e coloco 2. Ok? Mais quem? Vocês estão cansados de saber que forma água. Esta água é resultado de quem? Do H+, com o H-. Quantas águas? Olha aqui, não era 2? Aqui não é 1? 2 vezes 1, 2. Pronto, aqui. Qual que é a proporção entre todo mundo? Ó, 1 desse para 2 desse, que forma 1 desse para 2 desse, tá? Vou colocar os dados aqui, referentes à reação. Ó, eu não vou usar os produtos, não está perguntando nada do produto. Este produto aqui, ó, este produto,
que é o sal, ele é importante para determinar as quantidades dos reagentes. É por isso que eu faço a reação, tá? Bom, está escrito aqui claramente que 1 mol desse reage com quantos desse? Com 2 mols desse, certo? Não é o que está escrito aqui? 1 para 2. Ou seja, número de mols da base, percebam que eu coloquei um Bzinho, é igual ao número de mols do ácido, Azinho aqui? Não, não. O número de mols do ácido aqui, ó, do ácido, não é o dobro da base? Então, eu não posso colocar um 2 aqui, ó. Eu tenho que colocar o 2 do outro lado, certo? Ok? Então, o que acontece? Ó, vou ler novamente aqui o enunciado, só para a gente ver o que eu vou fazer a partir disso. Ó, ele está falando, melhor dizendo, que eu tenho 0,58 gramas desta base, correto? Esta informação é da base. Aqui eu tenho o número de mols da base. Vocês sabem que dá para transformar massa em número de mols. É isso que eu vou fazer. Daí, aqui no ácido, o que acontece aqui no ácido? Ele pergunta, qual que é o volume do ácido nessa concentração? Vocês lembram que número de mols, ó, vou colocar para vocês aqui, ó, número de mols é igual, ou melhor dizendo, molaridade é igual ao quê? Molaridade, né, aquele M com a perna comprida é igual ao quê? Número de mols sobre volume. Ou seja, no lugar de número de mols, o que eu vou fazer? Eu vou pegar molaridade e vou multiplicar pelo volume. Entenderam? Eu vou substituir. Aqui não, aqui eu vou deixar quietinho do jeito que ele está, tá bom? Porque eu vou chegar com o valor aqui. Então, ó, 2 vezes o número de mols da base é igual ao quê? No lugar desse aqui, eu vou trocar pela forma concentração do ácido vezes volume, que eu vou precisar do ácido, tá? Então, vamos transformar esse valor 0,58 em mol? Me fala uma coisa, está escrito aqui, ó, está escrito aqui, ó. Quanto que pesa 1 mol no caso da base? Né? 58 gramas. Então, vou colocar aqui, ó, 1 mol, tá? De MgOH2 pesa quanto? 58 gramas. Se eu tenho apenas 0,58 gramas, ó, 0,58 gramas, se eu tenho apenas 0,58 gramas, quantos mols eu vou ter aqui? Ó, se fosse 5,8 por 58, daria 0,1. Então, vai ter um zero a mais. Então, é 0,01 mol. Esta é a quantidade da base que foi neutralizada pelo ácido. Então, esse 001 aqui é o número de mols da base. É aqui que eu vou substituir. Então, vou colocar aqui, ó, 2 vezes 0,01, que é igual à concentração do ácido. Quanto que é a concentração do ácido? Não é, por coincidência, 0,01? Não precisa colocar 0,010, né? Então, ó, 0,01 vezes o volume do ácido. Olha que moleza, hein? Cortou este com este daqui, certo? Sobrou que o volume do ácido vale quanto? O volume do ácido, que é o HCl, vale quanto? 2 litros. Bastante, né? Ó, na verdade, a gente precisa de um volume tão grande assim de ácido, porque a concentração dele é muito pequenininha. 0,01 mol é uma concentração muito baixa. Por isso que precisa de um volume tão grande para neutralizar uma massa não tão grande, né? Ela é pequena, mas não é tão pequena que nem 0,01 mol. Tá bom? Ok? Espero que tenham gostado e a gente se vê em breve, hein, gente? Um abraço, tá?